Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre amado Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião de assistência espiritual. Vamos acompanhar a leitura da página através da nossa irmã Deise. Em seguida, a prece inicial. Do livro Paz e Renovação, por Francisco Cândido Xavier e por espíritos diversos. Diante da Terra. Teríamos sido, porventura, situados na gleba do mundo para fugir de colaborar no progresso, quando o mundo nos prover com todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos? Muitos companheiros se marginalizam em descanso indébito, junto à seara, alegando que não suportam os chamados problemas intermináveis do mundo. Desejariam a estabilidade e a harmonia por fora, a fim de se mostrarem satisfeitos na terra, quando a harmonia e a estabilidade devem morar por dentro de nós, de modo a que nossos encargos à frente do próximo se façam corretamente cumpridos. O mundo, em todo o tempo, é uma casa em reforma, com a lei da mudança a lhe presidir todos os movimentos, através de metamorfoses e dificuldades educativas. O progresso é um caminho que avança. Daí, o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos toda vez que nos engajemos na edificação da felicidade geral. Omissão, no entanto, é parada, significando recuo. Entendamo-nos na posição de obreiros sob a pressão de crises renovadoras. Todos faceamos permanente renovação a cada passo da vida. Nem tudo que tínhamos ontem por certo, nos quadros exteriores da experiência, continua como sendo certo nas horas de hoje. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos, a nos definirem aspirações e trabalho. Entretanto, modificaram-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias. A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos, e a ordem não é deserção, e sim adaptação. Em suma, estamos chamados à vivência do mundo, a fim de compreendermos e melhorarmos a vida em nós e em torno de nós, servindo o mundo sem deixarmos de ser nós mesmos, e buscando a frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de seguir para frente demais. Agradecemos a nossa irmã Deise pela leitura da página. Nesse momento, já sintonizado com os amigos espirituais, vamos unir os nossos pensamentos e dizer assim: Deus Pai de bondade, amor e justiça, Jesus, divino amado Mestre, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu santo nome. Louvado seja, Senhor. Te pedimos, Senhor, Mestre amado, por todos nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados. Abençoe a cada um, Senhor. Rogamos também, Senhor, para todos os irmãos enfermos do corpo e da alma. Te pedimos, Senhor, que Tu possas amparar aos irmãos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser socorridos e auxiliados. E os seus familiares que aqui ficaram com a dor da saudade possam ser confortados por Ti. Rogamos, Senhor, bênção para aqueles irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Ampara-os, Senhor. Rogamos, Senhor, para todos os irmãos que clamam por Ti nesse momento. Ajude-os, fortalecendo e auxiliando a todos. Te pedimos, Mestre amado, que Tu possas abençoar o nosso planeta, nosso país e a todos os países, principalmente os que se encontram em guerras e conflitos. Rogamos, Senhor, a paz no mundo. Rogamos por toda a humanidade inteira. Que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema a nova era. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens de 8 a 11. E quem fará será a expositora Wanda Genário. Muita paz a todos.
Boa noite, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus estejam sobre nós e em todos os lares, nos fortalecendo na fé e na esperança para novos recomeços. Vamos dar início às nossas reflexões de hoje, que tem como tema a nova era. Se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. São os itens de 8 a 11. Bem, meus irmãos, o item 8 tem como subtítulo a aliança da ciência e da religião. E nesse item, Kardec apresenta para nós o conhecimento das leis que governam o mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele considera a ciência e a religião como sendo as duas alavancas da inteligência do homem, ou seja, uma ferramenta que impulsiona o seu desenvolvimento. Reconhece que a ciência revela a lei do mundo material e a religião a lei do mundo espiritual ou moral. As duas têm sua origem nas leis divinas, deixando bem claro ser Deus nosso Pai maior, o Criador do bem e de todas as coisas. Embora parte dos cientistas ainda relacionem o processo evolutivo somente ao seu entendimento e imaginação, eles não compreendem que sem uma lei maior, nem eles existiriam ou se sustentariam por si só. Então, a ciência definiu sua área de trabalho somente em fatos materiais, e a religião se manteve firme em seus dogmas e crenças, ignorando as descobertas da ciência. No século XIX, o desenvolvimento intelectual e científico teve um grande avanço, contrariando as convicções das religiões dominantes, gerando o crescimento do materialismo e aumentando a distância entre a ciência e a religião. Sendo assim, Kardec compreende a necessidade de encontrar uma razão para unir as duas e descobre que a solução está no conhecimento das leis que revelam o mundo espiritual, seus habitantes e sua influência sobre o mundo material. Então, ele destaca claramente a necessidade da existência dessa união, apontada, como já foi falado, a importância para mover a evolução da humanidade, sob pena de prejudicar esse desenvolvimento intelectual e moral, caso ambas sigam separadas. A religião, sendo confirmada pela ciência, uma nova luz se faz. A fé se dirigiu à razão. E não encontrando nenhum impedimento à verdade dos fatos, o materialismo será vencido. Os conflitos entre a ciência e a religião ocorrem devido às limitações humanas de entender a realidade. É chegado o tempo em que os ensinamentos do Cristo receberá um complemento, em que o véu será levantado e a ciência deixará de ser materialista, reconhecendo a dimensão espiritual, e juntas vão marcar o início de uma nova era para a humanidade. Fará modificações nas relações sociais e ninguém poderá impedir, pois está na lei do progresso, que é uma lei de Deus e não pode ser
modificada. O codificador da doutrina espírita tudo verificou, examinou e comprovou, fazendo entre os homens um divisor de águas no campo da ciência e da religião. No Livro dos Espíritos, na questão 799, nós temos as seguintes perguntas: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Nos itens 9 e 11, tem o subtítulo A Nova Era. A nova era é uma realidade pela qual todos estamos passando, que diz respeito à evolução moral da humanidade rumo ao mundo de regeneração. Então, meus irmãos, Kardec nos explica, através dos espíritos, que nós temos a escala dos mundos, conforme o progresso dos seus habitantes, sendo o primeiro nível o mundo primitivo, o segundo, o mundo ao qual estamos, de provas e expiações, em que a dor e o mal ainda predominam. E a etapa seguinte é o mundo de regeneração. Ainda temos dor e sofrimento, mas o bem já é predominante. Nós temos encontrado em diversas obras espíritas sérias que já estamos entrando no mundo de regeneração. Esse acesso a esse mundo, como tudo na natureza, acontece lentamente, pouco a pouco. E a doutrina espírita nos traz, com bastante clareza e riqueza de detalhes, esta informação, dizendo que espíritos da mais alta envergadura moral estão encarnando na Terra e seguirão em grande quantidade para alavancar o progresso. Espíritos que já não precisam mais reencarnar na Terra, mas estão em missão de amor. Devemos observar um aumento de demonstração de amor, solidariedade, preocupação com o meio ambiente, com a minoria e assim por diante. Então pensamos, não consigo ver essa melhora. Está tudo muito turbulento, desorganizado e violento. Mas, como já foi esclarecido, essa mudança acontecerá lentamente. Vamos usar um exemplo simples. Quando reformamos nossa casa, vira o caos. Poeira, bagunça para todo lado. Mas, quando estiver terminado, ficará tudo muito melhor que antes. O mesmo acontecerá com a Terra. Na questão 728 do Livro dos Espíritos, temos a pergunta: a destruição é uma lei da natureza? A resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque
O que chamar de destruição não é sendo uma transformação que tem por objetivo a renovação e a melhora dos seres vivos. Mas, para acontecer essa transformação, é necessário a mudança dos costumes morais de seus habitantes. Vamos observar os fatos históricos, como o planejamento determinado pelas leis divinas e o progresso obtido através dos séculos e milênios. Moisés é o espírito que veio em missão para tornar Deus conhecido, não só do povo hebreu, mas também de toda a humanidade. Recebe o decálogo dos espíritos superiores, que são as leis divinas, e cria outras, para assim conduzir um povo turbulento e indisciplinado. Criou todo o sistema de justiça para o povo hebreu. Revelou a existência de um Deus único. Lançou a base da verdadeira fé. E assim a mudança vai acontecendo. Jesus veio com a missão de esclarecer ao povo judeu as realidades espirituais, pois estes já estavam mais preparados, pois acreditava em um Deus único. Revelou a eles um Deus clemente, soberano e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecado e o pecador arrependido, que a cada um será dado conforme a sua ação, seja boa ou má. Revelou a existência da vida futura e disse que a verdadeira vida é a espiritual. Jesus veio desenvolver a lei e assim adaptá-la ao grau de adiantamento da humanidade. Ele deu início a uma nova era da mais pura e da mais sublime moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e assim transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Disse também que nos enviaria o Consolador para nos ensinar muitas coisas que não tínhamos condições de compreender e que outras verdades nos seriam reveladas no tempo certo. No livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, no capítulo 25, com o título O Evangelho do Futuro, temos o esclarecimento. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Quando Kardec apresentou o Espiritismo ao mundo, com suas obras e mensagens consoladoras, abriu-se uma nova era para o entendimento e vivência dos ensinamentos de Jesus, com uma visão mais completa do que na época em que ele caminhava entre nós. Então, quando a humanidade já estava pronta para receber o Consolador, as vozes do mundo espiritual começam a chamar a atenção. E o Consolador prometido por Jesus chega para iluminar as trevas da ignorância, enxugar as lágrimas dos que choram pela perda dos entes queridos, esclarecendo que a morte não existe. Esclarece o que fazer e como fazer para encontrar a vida eterna e a verdadeira felicidade. Muitas vezes ficamos esperando a transformação da humanidade
por um decreto de um governo qualquer, uma lei, uma atitude de outros. Mas, na verdade, a responsabilidade é de todos nós. Quando nos empenharmos na nossa renovação individual, mais depressa o resultado se apresentará. Jesus já nos disse que o reino de Deus será construído no coração do homem e não em um lugar externo. O espírita da nova era, da transição planetária, deve estar atento, principalmente a si mesmo, suas atitudes, sua transformação. Tomar o exemplo de Jesus e jamais esquecer que tudo evolui no universo, tudo expande e se renova. Que possamos nos apoiar na fé raciocinada, lúcida e inteligente que a doutrina nos proporciona para buscarmos novos caminhos, mais aceitação, menos preconceito, mais respeito por tudo e todos, menos orgulho e menos egoísmo. Não podemos mudar o mundo exterior, mas podemos, com esforço e determinação, fazermos do nosso mundo interior um lugar onde valha a pena permanecer. Façamos uma reflexão diária, como ensina Santo Agostinho. Se a maioria dos nossos atos, pensamentos e palavras estiverem sintonizados no bem, estaremos sintonizados com o mundo de regeneração. Caso contrário, vamos aprender com nossos erros, nos melhorar, fortalecendo as nossas virtudes. E nos últimos minutos da nossa reflexão, vamos ouvir a questão 1019, que pergunta: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos mal, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, dela serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. E assim, meus irmãos, chegamos ao final das nossas reflexões. Que Jesus esteja conosco, muita luz e muita paz para todos nós. Agradecemos a nossa irmã Wanda pelos esclarecimentos e reflexões que ela nos trouxe na noite de hoje. Agradecemos a presença de todos, agradecemos aos amigos espirituais, aos benfeitores e ao nosso mentor Isaac Lima. Agradecemos a Ti, Mestre amado, por esses momentos que passamos aqui com a Sua presença a nos amparar. Para os irmãos que irão receber o passe à distância,
Ouvi a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos.